Brasil e África. O que o Brasil tem com o continente africano? Olá a todos, é uma imensa satisfação estar aqui com vocês para falar de um tema de uma grande relevância. Estou a falar das relações históricas entre o Brasil e o continente africano. Antes de começar a falar sobre as relações históricas entre o Brasil e o continente africano, é importante compreender a grande influência que ambas as regiões exercem. O Brasil é conhecido por sua rica diversidade cultural e uma grande extensão territorial. Por outro lado, o continente africano é o berço da humanidade. Ao explorarmos as relações históricas, é fundamental relembrar as coisas que aconteceram durante o período colonial, marcados por desafios e a luta pela independência. O Brasil compartilha uma grande conexão com as nações africanas devido ao tráfico de escravos, que deixou um legado muito doloroso. Contudo, o propósito da nossa conversa hoje não é apenas para revisar o passado, mas também é para apreciar o presente. E durante os próximos minutos, eu vou mergulhar em alguns aspectos-chave dessa relação e vamos também refletir sobre os desafios enfrentados e, o mais importante, vamos identificar as oportunidades que se apresentam para o futuro das relações entre o Brasil e o continente africano. Mas antes de começarmos, seja bem-vindo neste canal. Eu sou Ezequiel Despacho, sou de Moçambique e ajude com o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação, porque isto me ajuda muito. Então vamos ao que nos interessa. A história de interação entre o Brasil e o continente africano é longo e está ligado ao Império Português e também ao comércio de escravos. A atenção que o Brasil tem dado aos países africanos aumentou e diminuiu ao longo dos anos, com um novo esforço que surgiu durante a presidência de Luiz Inácio da Silva. O século XXI provavelmente acompanhará mudanças profundas entre o Brasil e os países africanos. Os atuais crescimentos econômicos mostram um continente africano que irá dirigir-se com o Brasil no desenvolvimento econômico. A herança negativa dos tempos coloniais está a desaparecer lentamente. O mais importante aqui é que o Brasil está em boa posição para servir de ponte para a África. Só para você entender, o crescimento mais intenso do Brasil ocorreu no continente africano, nos países de língua portuguesa. Mas, apesar da longa história, a relação entre o Brasil e o continente africano há muito espaço para se melhorar. Cerca de 11 milhões de negros africanos foram levados à força para o continente americano durante o período de comércio de escravos. O Brasil, naquela época, recebeu 4 milhões de escravos, tornando assim o Brasil o país com mais escravos no mundo. Essa mão de obra importada foi de grande importância para o crescimento econômico brasileiro, principalmente o que diz respeito à mão de obra de cana-de-açúcar, visto que não havia portugueses suficientes para colonizar as novas terras. As estimativas mostram que para cada português que migrou para o Brasil, apenas 4 pessoas eram do continente africano. Entre 1500 e 1850, aproximadamente 1,3 milhões de portugueses migraram para o Brasil. E isso fez com que o Brasil se tornasse um verdadeiro caldeirão de culturas. A desigualdade social é um dos grandes problemas de longa data do Brasil e tem sido o resultado do direito de escravidão, e está ligado ao fim do ciclo de cana-de-açúcar, e está ligado também à incapacidade de se adaptar à nova força de trabalho, visto que nessa época em que nós nos encontramos, já não existe mais a escravidão. E à medida em que o Portugal expandia os seus domínios em África, grandes comunidades de afros brasileiros foram transferidos de volta para o continente, que são chamados de Agudo do Benin, Amados do Togo e na Nigéria e também no Ghana. A possibilidade de união entre o Brasil e as demais colônias portuguesas eram consideradas tão alta que o Tratado de Amizade de Aliança entre o Brasil e Portugal de 1825 fez com que Portugal aceitasse que o Brasil alcançasse a sua independência. O Brasil tinha uma cláusula específica na qual o Brasil se comprometia a não aceitar quaisquer propostas de colônias portuguesas para se tornar parte do Império Brasileiro. Com o enfraquecimento do tráfico de escravos e o fim da escravidão, finalmente, em 13 de maio de 1888, o Brasil se distanciou da África e a sociedade brasileira realizou um processo de branqueamento de sua composição racial de meio de política, que favoreceu a entrada de imigrantes vindo da Europa. E, além disso, o fim do comércio do escravo e a mudança para a produção de café abriu para o Brasil ter uma força de trabalho mais qualificado. Na década de 1970 e 1980, o Brasil mudou totalmente a sua abordagem em relação à África, e na década de 1970 as coisas no Brasil começaram a mudar, e em 1972 o ministro das Relações Exteriores do Brasil
Mário Gibson Barbosa, visitou 9 países africanos para garantir o fornecimento de petróleo. Na época, o Brasil passava pelo período de milagre econômico porque a economia do Brasil estava crescendo muito, mas muito rápido. E essa oportunidade fez com que o Brasil exportasse produtos para o continente africano e ajudou também o Brasil a instalar empresas no continente africano. O Brasil também se envolveu em missão de paz em muitos países africanos. Luiz Inácio Lula iniciou uma visita histórica no continente africano em 2 de novembro de 2003 e durante a sua viagem o Lula visitou São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, África do Sul e Namíbia. Esta viagem cheia de simbolismo começou em São Tomé e Príncipe, uma nação que na época tinha 190 mil habitantes, que foi uma das portas de saída para os escravos que foram levados para o Brasil. Lula queria mostrar que o Brasil tinha um dever moral para com a África, que a sua dívida deveria ser paga. E sob o Lula, o Brasil adotou uma posição mais agressiva na África. E também a iniciativa do Lula foi seguida por um aumento de investimento no setor privado e no perdão das dívidas nos países menores. A ideia do Lula era mostrar o Brasil como um país do Sul preocupado principalmente com questões sociais. Durante a administração Lula, o comércio brasileiro com a África passou de 6 milhões de dólares em 2003 para 25,6 milhões de dólares em 2012. Só para você entender, a maior exportação brasileira foi para a África, com uma concentração no Egito, África do Sul, Angola, Nigéria, Argélia, Marrocos, Líbia, Gana, Tunísia e Senegal. Então esse foi o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, então ajude com seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação, porque isto me ajuda muito. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Se pude, até a próxima oportunidade.